Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que estejam muito bem. Ah, Professor Darlan falando com vocês e hoje eu venho trazer um conteúdo que o pessoal fica meio na dúvida. Professor, devo usar a fórmula de Bhaskara? Devo usar função de segundo grau? Como que eu resolvo? Como que eu resolvo uma equação de segundo grau incompleta? Quando eu não tenho, por exemplo, A, não tenho B, não tenho C, como que eu faço para resolver isso, tá? Quer fazer uma breve releitura, lembrar um pouco de quais são as funções e quais são os coeficientes da função de segundo grau, da equação de segundo grau, e vamos resolver problema, vamos resolver um exercício aí que fique claro para todo mundo, tá? Meu nome é Darlan, como eu disse, e aqui estão minhas redes sociais, tá, pessoal? Sigam o canal, se você já está aqui, se você já é uma pessoa diferenciada, está querendo buscar o aprendizado, quer ir bem em matemática no Enem, ou simplesmente você quer ir bem na prova de matemática de alguma forma e quer entender matemática de forma clara, simples e direta, acesse o canal. Siga aqui, ativa o sininho. Toda semana eu coloco algum vídeo para vocês e bastante conteúdo interessante para a gente poder trabalhar. Beleza? Bora lá então, vamos direto ao assunto. Aqui, na nossa lousinha aqui, né? Nossa lousa onde a gente vai fazer a mágica acontecer, eu vou colocar aqui dois problemas para a gente, tá? Onde a gente vai tentar resolver eles daqui a pouco. Espero que vocês sigam quando vocês forem resolver eles lá na apostila de vocês, no caderno de vocês, ou até mesmo no Enem. Sigam esse passo a passo que eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. Começando por esse problema que eu vou colocar aqui, ó. Como que eu faria para resolver esse tipo de equação? Esse aqui, ó. Vamos colocar o primeiro aqui. 2x ao quadrado mais 4x é igual a zero. Joia. Eu vou aplicar aquela fórmula da função quadrática, da equação quadrática, a fórmula da resolução da equação Bhaskara. O pessoal fala Bhaskara, né? Ainda vou explicar para vocês. Tem um vídeo explicando que o Bhaskara não tem tanto a ver com isso, né? Ele tem as contribuições matemáticas dele, mas não foi ele que inventou essa fórmula, tá, pessoal? Então, mas para esses problemas a gente não vai usar a fórmula da resolução da equação quadrática, tá? E como que eu faria para resolver isso? E um outro problema que eu trouxe para vocês, para a gente poder lembrar, seria esse aqui, ó. Vamos lá. Eu vou colocar aqui embaixo, depois vou colocar logo na sequência desse aqui, ó, uma barra, seria esse aqui, ó. 2x quadrado menos 8 é igual a zero. Joia. Percebam que os dois estão incompletos, porque quando a gente estudou a função do segundo grau, a equação do segundo grau, a gente nem está falando em função ainda, tá, pessoal? Estou falando só nas equações ainda. A gente percebeu que ela tem uma forma padrão. A forma padrão dela era essa aqui. Vou até fazer aqui do lado, em azulzinho. Ax quadrado mais bx mais c. Essa era a função, perdão, a equação do segundo grau, né? E essa equação do segundo grau estava na forma completa, tá? Eu vou igualá-la a zero, porque eu gostaria de descobrir as raízes dessa equação do segundo grau, joia? Lembrando, né, que eu tenho o coeficiente A, que sempre acompanha o termo do segundo grau, eu tenho o coeficiente B, que é o termo que vai definir a simetria da minha parábola. A gente tem um vídeo somente sobre isso, falando sobre o A, o B e o C. Se vocês quiserem estudar isso, acessem lá a playlist de equações do segundo grau, tá lá mostrando para vocês. E eu tenho o C, que é chamado de termo independente, né? Percebam aqui que em cada uma dessas equações que eu coloquei para vocês, eu tenho os termos A, B e C, mas eles não estão aparecendo muito bem ali, né? Estão meio escondidos ali, né? Vamos mostrar aqui para vocês o A. O A está aqui, ó. Quem acompanha o termo x ao quadrado. Esse aqui é meu A. Joia. Eu tenho meu termo B. Nessa equação eu tenho, porque é sempre quem acompanha o x que está ao primeiro grau aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é meu termo B, meu coeficiente B. Joia. Nessa equação que eu tenho, o meu C vale zero, né? Ó, mais C ou mais zero, não vai mudar nada. Então vamos colocar aqui, ó, vou deixar ele, vou pegar em amarelo aqui, ó, o termo que não está aparecendo, o termo fantasma, tá? É o C. E nesse caso, meu C vale zero, tá? Ele não está aparecendo. Se eu fosse resolver pela fórmula da resolução da equação do segundo grau, conhecida como fórmula de delta ou Bhaskara, fórmula de Bhaskara, que a gente está tão acostumado, o C nesse caso seria igual a zero. Mas a gente não vai usar essa fórmula, a gente vai usar outro método de resolução, muito mais rápido, muito mais prático, tá? Para a gente poder ganhar tempo quando for fazer o Enem, quando for resolver uma prova
da sala de aula, qualquer coisa do tipo, tá? Nessa outra aqui, ó, vocês conseguem perceber novamente o termo A, ó, que acompanha o termo do segundo grau. Lembrando que toda equação do segundo grau, o termo A, o coeficiente A não pode ser igual a zero, porque se ele for igual a zero, ele vai zerar o x, o termo, você vai gerar o termo do segundo grau, e não vou ter mais uma equação do segundo grau, vira uma equação do primeiro grau, né? Nesse caso aqui, viraria só uma igualdade de dois números, né? Menos 8 igual a zero, que não é verdade. Se o x fosse se o coeficiente 2 aqui não fosse 2, fosse zero. Então, lembrando que o a não pode ser igual a zero. Isso a gente fala no vídeo também. Vou colocar aqui para vocês. Ó. O a tem que ser diferente de zero, para que eu tenha uma equação do segundo grau. Tá? Se ele for igual a zero, eu não vou ter uma equação do segundo grau e aí já vai mudar todo o meu conceito. Tá? Eu vou usar outra abordagem para resolver. Então, aqui está meu a. Aqui, ó. O meu B, cadê o B? Ué, o B não é quem acompanha o x do primeiro grau? Nesse caso, o meu B vale zero, eu não tenho B, ó. Vamos colocar aqui o termo fantasma aqui, ó. O B pode ser zero, professor? Claro que pode. Se o B for zero, eu não tenho esse termo aqui no meio, ó. Tá? Porque zero vezes x dá zero. E ele desaparece. Tá? Então não tem. E o C vale menos 8. Tá aqui C igual a menos 8. Joia. Olha o que acontece. Nesse primeiro exemplo que eu coloquei para vocês aqui, vou fazer um quadradinho em volta dele. Nesse primeiro exemplo, eu tenho o A, o B e não tenho o C. Ou até tenho o C, mas o C vale zero. No segundo exemplo, vou fazer um quadradinho aqui. Eu vou fazer um quadradinho verdinho no outro, tá? Nesse outro, eu tenho o A, tenho o C, mas eu não tenho o B, tá? Joia. Se você está assistindo essa videoaula e você tem curiosidade de saber qual é o tipo de equipamento que eu uso, qual é a mesa que eu uso, qual que é o sistema que eu uso, qual que é essa tela que eu uso, esse software, tá? Acesse o nosso canal chamado MetaClass, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição para que vocês acompanhem, onde eu falo sobre tecnologias digitais, como é que você pode criar o seu próprio metaverso, como é que você pode usar diversas tecnologias em suas aulas, se você for professor, claro. Agora, se você for estudante, como que eu posso criar um metaverso meu? É um canal voltado para tecnologias onde eu posso aplicar na educação e até facilitar um pouco o meu aprendizado. Olha lá que bacana. Então, acessem lá, canal MetaClass, sigam e compartilhem aí com os amigos e tal. Vamos fazer esse canal bombar. É bem bacana. Então, aqui eu tenho dois problemas. Voltando aqui para o nosso problema, né? Tenho dois problemas. E eu já percebi que nesse primeiro problema eu não tenho o C vale zero, e nesse segundo problema eu não tenho o B vale zero, tá? Vamos colocar aqui segundo problema, tá? Vamos começar pelo primeiro problema, tá? O primeiro problema, vou marcar aqui, ó, primeiro. Ele, se eu fosse transformar ele no formato padrão, formato algébrico da minha expressão, ele seria assim, né? Concordam comigo, ó? Ax quadrado mais bx é igual a zero, certo? Eu não tenho o C, né? O C não tem. Ok, então eu vou resolvê-lo utilizando alguns conceitos matemáticos que a gente vai desenvolvendo aqui com os nossos anos, nossa vida educacional, nossos anos de estudo, né? A primeira forma que eu vou resolver ele vai ser o seguinte: eu vou usar um conceito chamado fatoração, tá? Vamos colocar aqui, ó, fatoração. Tem um vídeo no canal onde eu explico como que eu faço a fatoração, tá, pessoal? Mas eu vou retomar com vocês aqui. Como é que eu resolvo por fatoração? Essa equação que eu tenho aqui, ela está na forma polinomial, posso dizer assim, e ela é um binômio, tá? Como assim um binômio, professor? Ela tem dois termos, ó, um termo, dois termos. Quando eu tenho dois, binômio. Aqui em cima, ó, tem um termo, dois termos, três termos. É um trinômio ou já posso chamá-lo de polinômio, tá? Essa forma que eu estou mostrando aqui é uma forma polinomial, ok? Normalmente a gente não usa trinômio, eu costumo chamar trinômio mesmo, tá? Quando eu tenho mais do que 3, 4, 5, eu não vou ficar tetranômio, pentamônio, não. Eu vou falar polinômio, tá? Então, é comum a gente chamar termos de expressões, de situações algébricas como nome polinômio, tá? Fica claro para vocês aí. Isso está tudo na nossa aula lá de monômios e polinômios, tá?
curta lá, assiste lá e não esquece de deixar um like no vídeo, tá? Se você gostar. Isso aqui então é um binômio. Muito bom. O conceito de fatoração pede para que a gente faça o seguinte, tá? Que a gente transforme isso aqui em uma multiplicação de dois fatores, tá? Então eu vou transformar isso aqui numa multiplicação de dois fatores. Como assim? Lembra lá no sexto ano que a gente aprendeu propriedade distributiva? A gente vai usar um pouquinho disso aqui agora, tá? A primeira pergunta que eu faço quando aparece uma situação dessa aqui para mim. Qual é o elemento que se repete tanto aqui, que é essa fatoração que eu vou usar é a fatoração por fator comum, tá? Então, fatoração por fator comum. Comum, vamos pôr aqui, ó. Já é? Fatoração por fator comum. Qual é o termo, qual que é o elemento que está aqui, ó, nesse polinômio, que é comum tanto nesse termo quanto nesse termo, tá? Percebe que o x repete? Todo mundo consegue ver que esse x aqui, ó, vou até marcar ele aqui para a gente poder ver, esse termo, eu posso escrevê-lo da seguinte forma: a vezes x, vou escrever o outro também, ó, mais b vezes x. Tudo isso é igual a zero. Por quê? Ó, x vezes x, x ao quadrado. A vezes x, a vezes x ao quadrado, certo? Simples assim. Eu acho que assim fica bem claro para todo mundo entender. Agora, vamos ver o que tem em comum aqui, ó. Eu tenho um x que se repete tanto aqui quanto aqui, né? Aqui tem até 2. O que eu vou fazer com o fator em comum? Eu vou pegar um camarada daqui, vou pegar um amiguinho daqui e vou isolar ele. Ele vai ficar isolado fora do meu conceito, tá? Fora da minha multiplicação. Vai ficar assim, ó, x que multiplica, deixa eu melhorar esse x aí, tá muito feio, x que multiplica tudo que sobrar. Percebe? Concordam comigo que se eu tirar um x daqui e um x daqui, ó, eu vou tirar eles para que vocês vejam, tá? Tirei esse x daqui e tirei esse x daqui. Olha o que sobrou. Sobrou, vou fazer aqui em azul, tá? Ax mais b, que é igual a zero. Joia? Se eu aplicar, eu vou voltar ele aqui só para não ficar faltando no vídeo, mas vou pôr em verde, tá? É esse x aqui, ó, que está separado como fator comum, tá aqui. Beleza? Isso vai acontecer sempre, tá? Vocês vão ver nesse primeiro termo do exemplo que eu vou explicar exatamente como que eu fiz para vocês. Beleza. Ah, se eu aplicar uma distributiva aqui, só para vocês entenderem, eu não vou voltar a ter o que eu tinha antes, ó. X vezes ax quadrado. X vezes b, bx. Ok, então eu transformei isso da forma polinomial para a forma fatorada. Então aqui está na forma fatorada. Forma fatorada. Certo? Beleza? Agora a gente resolveu o problema. Vocês concordam comigo que sempre que eu multiplico alguma coisa por outra coisa e o resultado dá zero, significa que ou uma ou outra é zero? Vamos lá, vamos tentar entender isso. Se eu multiplico 5 vezes zero, zero. Se eu multiplico 10 vezes zero, zero. Se eu multiplico zero por 1.323.000, por exemplo, zero. Sempre que eu multiplico algo por zero, vai dar zero. Então eu já tenho uma das soluções aqui, ó. Ou meu x é zero, vou fazer aí com outra cor, tá? Em preto. Ou meu x é zero, por causa desse x aqui, ó. Ou, vou colocar até um ou aqui, ó. Ou ax mais b é igual a zero. E vamos resolver essa aqui, ó. Eu vou passar esse b para o outro lado, ele vai ficar negativo. Ax é igual a menos b. E eu vou passar esse a que está multiplicando, vai dividindo. Vai ficar assim, ó. X é igual a menos b dividido por a. Opa, professor, então você chegou numa conclusão que sempre que eu tenho uma equação incompleta que eu não tenho o c, um dos x vai ser zero. Lembra que a equação do segundo grau sempre tem duas respostas, né? As duas respostas podem ser iguais, diferentes, ou uma ser do zero. Né? A gente já estudou isso na parte das funções, tá? Então eu tenho que ou meu x vale zero, ou meu x vale menos b dividido por a. Pô, será que isso vai dar certo aqui nessa função que eu acabei de criar com vocês? Ó, no primeiro exemplo, nesse primeiro exemplo, ó,
Será que vai dar certo? Vamos tentar resolver ele aqui do lado. Então, na prática, tá? Na prática. Já é? Na prática, aconteceria o seguinte, ó. Eu tenho 2x² mais 4x, que é igual a zero. O que eu tenho aqui, ó, que é comum entre os dois elementos, os dois termos da minha função? Bom, tá meio difícil para eu entender, professor. Dá para o senhor fazer como fez o outro lá, abrir ele todinho? Claro, para já. Ó, esse aqui, ó, vocês concordam comigo que é 2 vezes x, certo? Mais 4x. 4x, vocês concordam também comigo que é 2 vezes 2 vezes x? É igual a zero. Olha o que aconteceu aqui, ó. 2 vezes x, 2x ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes x, 4x. Beleza. O que eu tenho em comum nesse termo e nesse termo? Olha lá, vamos marcar ele aqui com o nosso marca-texto. Vou pegar aqui em amarelinho. Eu não tenho um 2x que se repete aqui, ó. 2x. E aqui também, ó. 2x, ó. 2x e 2x. Então quer dizer o quê? Que 2x é meu fator comum, hein, que eu vou colocar em evidência. Eu vou tirar eles daqui, ó, e vou colocá-los em evidência. 2x, certo? Que multiplica o que sobrou. O que sobrou? X mais 2, que é igual a zero. Então, deixa eu fechar o parênteses ali, ficou meio estranho, tá? Fecha aqui, que é igual a zero. Joia? Vou só organizar aqui, puxar a tela um pouquinho para cá, para ficar bem mais fácil de poder ver. Joia? Agora, a primeira constatação que eu tenho, ou 2x é igual a zero, e para eu multiplicar 2 por alguma coisa e dar zero tem que ser zero. Então, a primeira constatação que eu tenho é que x é igual a zero. Foi o que eu disse lá, tá aqui, hein? Tá dando certo, por enquanto dando certo, hein? Ó lá. Tinha dito aqui, ó. Tá a mãozinha ali, ó. Tá? X é igual a zero. Um deles é igual a zero. Ou x mais 2 é igual a zero. E o x, ó, vou passar o menos 2 para lá, igual a menos 2. Joia? Pessoal, quando vocês pegarem prática nessa resolução, não vai ficar precisando fazer isso tudo que eu fiz, separar o termo. Você vai olhar, você vai separar ele automaticamente. Vai ser uma coisa um pouco automática, vai ser super rápido de resolver, tá? Não vai ser uma coisa, nossa, mas agora eu tenho que dividir todo mundo aqui, vai dar um trabalhão. Não. É muito mais rápido de você resolver esse tipo de problema quando você pega a prática. Então, uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal é pratique, tá? Não existe almoço grátis, tá, gente? Vamos praticar isso aí para a gente poder chegar lá e arrebentar na prova. Então, tá aqui, ó. O primeiro exercício a gente já conseguiu desenvolver ele, tá? Beleza? Esse segundo x realmente é menos b sobre a? Vamos ver quem é b aqui, ó, nessa equação. Tá, vou fazer em azul para ficar diferente. Eu tinha dito para vocês que x é igual a menos b dividido por a. Será que isso vai ser verdade? Quem é b? B é 4. Vai ser menos 4, ó, menos b menos 4, dividido por a, que vale 2. Então, meu x é igual a menos 4 por 2, que dá menos 2. Olha lá. Então, vamos lá. Sempre que eu tiver uma equação do segundo grau incompleta, onde eu não tenho c, um dos x vai ser zero e o outro vai ser menos b sobre a. Tá aqui, ó, comprovado. Tá? A gente testa no final, hein? Testado. Joia? Beleza. Agora vamos para o segundo caso, o segundo problema que a gente tem lá. Onde eu vou até puxar para cá para não misturar as coisas, tá? E vou deixar ele aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Vou recortar ele. Vou colar aqui mesmo. E vou puxar ele para cá para ficar isolado, tá bom? Bem aqui, ó. E a gente vai começar a trabalhar esse problema, esse segundo problema, somente ele, tá? Se eu for trabalhar esse exercício, você concorda comigo que se eu for transformar isso aqui na forma algébrica, ele ficaria assim, ó. Ax quadrado menos, vamos colocar o mais para ficar na forma mesmo, depois eu explico porque está esse menos, tá? Mais c é igual a zero, joia? Ax quadrado mais c é igual a zero. Nesse caso, o meu b vale zero, está marcado aqui para mim, ó. Meu b vale zero, beleza? Como que eu resolvo isso aqui, professor? Vamos lá.
Eu vou resolver da seguinte forma. Vou passar esse c para lá, ó. Esse c está positivo, fica negativo. Ax quadrado é igual a menos c. Joia? E esse a vai passar para lá dividindo. X quadrado é igual a menos c dividido por a. Joia? E essa raiz vai para lá extraindo a raiz de todo mundo. X é igual a raiz quadrada de menos c dividido por a. Mas, professor, eu não tenho raiz quadrada de número negativo. E aí tem um detalhe importante, tá, gente? Para a gente poder resolver isso, tá? Eu dependo muito do valor do meu A também, para eu poder fazer uma regrinha de sinal aqui e acabar dando positivo em algum momento, tá? Se ao final a raiz que ficar aqui dentro desse número aqui, nessa raiz que ficar aqui dentro, for a raiz de número negativo, realmente não tem solução para esse problema, tá? Esse problema não tem solução nos números reais, tá? Pode até ser que tenha aí um outro conjunto, chamado conjunto dos complexos, mas é um outro tema mais para frente, não se preocupem com isso agora, tá? Quando acontecer de ficar negativo, realmente não existe raiz, tá? Mas se ficar positivo, depende muito do valor do A e até mesmo do valor do B, tá? Do C, quer dizer, tá? Vamos lá, vamos pegar o nosso problema aqui, vamos tentar resolver ele, vocês vão entender muito mais rápido como que ficou. Ó, vou pegar aqui a outra cor, eu vou fazer assim, ó. 2x ao quadrado menos 8 é igual a zero. Primeira coisa, ó, vou passar o menos 8 para lá. 2x ao quadrado é igual a 8, ele está negativo, ele vai positivo. Eu vou ter então que x ao quadrado é igual a 8 dividido por 2, certo? X ao quadrado é igual a 4. E eu vou passar essa raiz para lá, ele vai ficar negativo, vai ficar uma radiciação desse 4. X igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, que chega à conclusão de que x é mais ou menos 2. Professor, aqui também tem mais ou menos, tá? Esqueci de colocar, mas tem, tá? Mais ou menos. Professor, por que mais ou menos? Porque o menos resolve também o problema, né? Vocês concordam comigo? Ó, está na aula de potenciação, tá? Eu vou pegar o menos, tá? Então, vamos pegar aqui primeiro o menos, como sendo um adendo aqui do nosso tema. Vou colocar aqui para cima. Se eu fizer menos 2 vezes menos 2, eu tenho 4, certo? Se eu fizer 2 vezes 2, eu também tenho 4. Olha aqui, ó. Quando eu extraio a raiz de algum número, eu estou procurando, principalmente na raiz quadrada, né? Quando eu não tenho nada que é 2, na raiz quadrada, eu estou procurando o número que vezes ele mesmo dá o que eu tenho aqui dentro. Beleza, olha o que eu tenho, ó. Um número que vezes ele mesmo dá o que eu tenho ali dentro. Um número que vezes ele mesmo dá o que eu tenho aqui dentro. Joia? Então, o que vai acontecer nesse caso? Quando eu não tenho B, eu vou ter duas raízes, ok? E essas raízes, uma vai ser positiva e outra vai ser negativa, mas o valor numérico dela vai acabar sendo igual, né? Olha lá, uma é positiva, outra é negativa, e eu tenho o 2 como raiz. Então, eu posso marcar como x' igual a 2 e x duas linhas igual a menos 2. Olha lá minhas duas soluções do problema. Certo? Fácil, simples, muito mais rápido do que eu tivesse que resolver pelo método da resolução da equação quadrática, por equação de Bhaskara. É uma coisa muito maior, muito mais trabalhosa, que não é necessário nesse momento. A gente pode resolver por qualquer um desses dois métodos, tá? Então, voltando aqui. Quando acontecer que eu não tenha o termo C, eu resolvo por esse primeiro método, usando a fatoração por fator comum. Tá? Eu mostrei aqui para vocês a forma algébrica e a resolução do probleminha. Quando eu for resolver com vocês e aparecer um problema onde eu não tenho o B, o meu B vale zero, eu vou usar o quê? Eu vou usar simplesmente a resolução da equação. Resolvo normal, tá? Passo o C para um lado, passo o A dividindo, passo a raiz, extraindo a raiz de todo mundo. Só que eu tenho que tomar sempre um cuidado, que se aqui dentro der negativo, acontecesse, por exemplo, tá? Eu tenho que x é igual... Isso é um exemplo, vou até fazer em vermelho aqui, tá? Para a gente poder ver que isso é uma coisa que não vai acontecer ou não pode acontecer. X é igual a raiz quadrada de menos 4. Opa, isso aqui não existe, tá, pessoal? Não existe nos números reais, ok? Então, nesse caso, quando isso acontecer, eu não tenho uma solução para esse problema.
Pode acontecer? Pode acontecer. É só esse 8 aqui ser positivo, eu teria essa solução. X é igual a raiz quadrada de menos 4, que não existe nos reais. E aí, quando eu for colocar o conjunto de solução, eu vou colocar a solução igual ao vazio, porque eu não tenho uma solução para ele. Joia? Beleza? Deixa eu voltar aqui com vocês rapidamente. Muito bom. Joia, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês assistiram todo o vídeo, vieram comigo até o final. Muito obrigado de coração. Espero que tenha ajudado vocês, ajudado muito aí durante as aulas. Espero que vocês consigam aplicar esses conceitos. Se rolar alguma dúvida, se tiver alguma dúvida com relação a algum conceito que eu expliquei hoje, deixa nos comentários. A gente vai conversando junto. Estou aqui realmente para ajudar vocês, tá? E lembrando, se você tem curiosidade de saber como é que a tecnologia funciona, se você quer saber mais sobre como usar as ferramentas digitais, quer conhecer o metaverso, quer conhecer outras ferramentas, quer criar o seu próprio game, tá? Eu quero criar, eu quero ser um criador de jogos. Segue lá o nosso canal chamado MetaClass, tá? O MetaClass, a partir da semana que vem, também vai começar a ter vídeos semanais falando sobre esses assuntos, como criar jogos, como desenvolver aplicativos, tudo ao acesso de você. Você que é aquele usuário, não é para programadores, tá, pessoal? Um canal para programadores, já existem outros canais que são voltados para pessoal que manja muito de programação e tal, mas não é essa a minha ideia. A ideia do canal é assim, a tecnologia acessível a todos, tá? Ah, eu sou um usuário do celular, eu gostaria de criar um joguinho para o celular. Beleza, a gente vai aprender a fazer isso, tá? Eu gostaria de brincar no metaverso um pouco ou entender como é que funciona. Muito bom. Ah, eu sou professor, eu queria aplicar e fazer uma atividade com a minha turma utilizando o metaverso. É possível? Sim, muito possível. Eu faço isso constantemente com meus alunos, tá ok? Acessem lá o MetaClass. Eu vou deixar o link na descrição. Não esqueçam lá de curtir e de compartilhar a página, beleza? Abraço, gente. Fiquem com Deus. Eu vou deixar novamente aqui as minhas redes para vocês. E até a próxima. Bye, bye.